Bora lá. Bom dia de novo. Sejam bem-vindas. Que legal, seja bem-vinda. Maíria, bem-vinda. Primeira vez. Espero que goste. A Eliane, a Clênia, eu sei que já não é a primeira vez. A Elaine, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não. É a primeira vez aqui, a Elaine falando, mas você já fez um Pense comigo. Financeiro, né, o Elaine? Maravilha, bora. Então, hoje a gente vai falar sobre desafios na comunicação. Como é difícil se comunicar, né? Como é difícil se expressar sentimentos, como é difícil a gente colocar um sentimento, ou uma ação, ou uma situação, expressar para que a pessoa entenda bem. E aí tem os dois lados. Tem a comunicação que você expressa e a comunicação que você ouve. Qual é mais difícil? Aí uma situação para a gente pensar, porque nem sempre a comunicação está de quem está falando, do locutor, e sim de quem está recebendo a informação. Às vezes por uma linguagem, por uma gíria, por uma expressão, né? Por um sentimento, por uma ideia, e muitas vezes a gente não consegue expressar tudo isso. Então, realmente, a comunicação, eu acho que é o desafio, e sempre foi o desafio do ser humano. Quem sabe se comunicar muito bem, quem sabe se expressar muito bem, né? Tem uma grande vantagem aí no mundo pessoal, corporativo, né? Mas o expressar, da Sandra também é a primeira vez. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda. Quem quiser abrir a câmera, fica muito à vontade. Quem puder, quem quiser, fique bem à vontade. Aqui é uma roda de conversa para as pessoas que estão aqui a primeira vez, né? Eu sempre trago um tema que às vezes eu coloco fogo no parquinho, como diz no ditado popular, né? Para colocar coisas boas e ruins, para a gente ter uma discussão, para ter um diálogo, opiniões, para que a gente possa ter essa roda de conversa muito saudável. Então, é por isso que é tão importante vocês participarem, vocês estarem aqui e colocarem realmente situações que já viveram, é, deixa eu admitir mais pessoas, situações que já viveram, situações que você já viu acontecer por falta de comunicação, como é o nosso caso hoje. André, muito bem-vindo. Maria Paiva, bem-vinda. Então, a comunicação é um desafio muito grande. Então, quando eu falo para vocês que aqui é uma roda de conversa, que existe um tema e que são muito bem aceitos temas, caso vocês queiram opinar, é saudável isso. Então, eu quero que aqui vire uma roda de conversa. No final, a gente está conversando, dando risada, falando de situações que já aconteceram, mas eu quero trazer sempre temas e o que que eles podem agregar na vida de vocês, agregar na situação, poxa, vivenciei isso, nem percebi, ou estou vivenciando isso, eu posso interromper, ou ainda estou aprendendo com as informações que estão sendo passadas aqui, com a experiência de cada um que está vivendo uma falta de comunicação, né? Ah, sem problema nenhum. Pode ficar com a câmera fechada também. Então, pessoal, eu acho que a comunicação, né, eu vejo como também um dos pilares da prosperidade. Porque se você não se comunica bem, como é que você vai colocar a sua ideia, a sua opinião? Lembra, prosperidade que nós falamos aqui? Por mais que aqui esteja educador financeiro, mas eu não estou aqui como educador financeiro hoje. Deixa eu até ver se eu consigo mudar, renomear, entrar automático. Maravilha. Então, hoje eu não estou aqui como educador financeiro. Eu trago uma visão de prosperidade não voltada somente para o dinheiro. E não é.
é viver bem, estar bem consigo mesmo, estar bem com a família, estar bem no trabalho, estar bem com qualquer área da sua vida. Isso para mim é uma prosperidade. O dinheiro é importante, naturalmente, mas hoje a boa comunicação é importante, a vivência com outras pessoas é muito importante. A história de cada um é importante. Então, a história faz parte da sua vida, seja ela boa, seja ela ruim. Algumas pessoas levam uma história, uma parte ruim da vida como experiência, como aprendizado. Outras pessoas levam como lamentações. Então, quem é mais próspero aqui? A que leva como aprendizado ou a que leva com a, como uma muleta, como as coisas que não estão dando certo? Então, isso é prosperidade. É você, olhar para uma situação, olhar para determinadas ações na sua vida e tirar isso como proveito. Bem-vinda, Sueli, bem-vinda, Sandra. Sandra Almeida. Menos de 12 horas, hein, Sueli, que nós nos vimos. Sandra também, bem-vinda. Então, a comunicação, eu posso até dizer, arriscar aqui, que é um dos pilares da prosperidade, sim. Porque é muito forte essa questão que eu estou trazendo de ter uma comunicação assertiva, uma comunicação mais direta. E muitas vezes a gente rodeia, 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 e é só falar uma frase, é só ser direto, né? Então a gente tem diversos desafios para se comunicar bem. Às vezes até o medo nos impede de se comunicar, achar que o outro vai te julgar por alguma razão que você está se expressando, se comunicando. Então, a falta de clareza na comunicação, às vezes até mesmo de quem está querendo transmitir uma ideia, um sentimento, uma, uma ação, fica ruim. Então tem que ser claro na comunicação. Cara, eu não gostei disso, ponto. Eu achei isso super legal. Olha, não vai por esse caminho, sabe? É muito fácil, mas às vezes você conta situações que vai rodeando, vai. E a pessoa do outro lado fala assim: o que que ele está querendo dizer com isso? Você está muito claro para você, mas para o outro não está claro. Então tem que ter uma clareza muito grande. Aqui eu sempre falo bastante de conversas, né? O diálogo que é importante. E é, mas ter diálogo e não levar a lugar nenhum também não tem sentido. Então, a falta de clareza muitas vezes é como é que eu posso dizer? É um impeditivo para que haja uma comunicação mais direta, mais assertiva, mais clara. Então, seja direto na sua comunicação, seja ela no pessoal, seja ela no profissional. Então, diga aquilo que você quer dizer, diga aquilo que você quer expressar. E aí vem o outro lado, né? Tem o narrador e tem o outro lado que eu não me recordo agora, na linguagem portuguesa, mas a pessoa que está ouvindo. Concordo, estou tentando parar de arrodear. Entendi. Elaine, você vê só como que, às vezes, o óbvio precisa ser dito? Olha só que coisa. Então, a comunicação começa por aí. Você supor que o outro entendeu. Você supor que o outro está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Então, sim, tem que parar e saber como dizer. Exatamente, Sandra. Fabi, bem-vinda. Então, estava falando que do outro lado de quem fala, tem de quem ouve. E às vezes a gente tem uma escuta que eu posso dizer que é até seletiva. A pessoa falou 1 milhão de coisas, mas para mim, eu só vou aceitar aquilo que me interessa. E aí que está o perigo, que a escuta seletiva provoca. Falou muita coisa durante aquele tempo, falou 10, 15, 20 minutos de um monte de coisa, mas o que que serve para mim? É o que me interessa, é a escuta seletiva. Então, nada do que foi dito foi interpretado, foi absorvido, mas só o que era importante para você naquele momento. Então, isso pode ser uma armadilha muito grande na situação
da comunicação. A, a maior parte das pessoas aqui participam do grupo do GPS. Clarissa, bom dia, bem-vinda. Como você está? Então, uma boa parte participa aqui do grupo do GPS hoje, Aliança Divergente, né? Então, é muito fácil interpretar só aquilo que você quer ouvir. É muito fácil absorver só aquilo que quer ouvir. Então, é muito tranquilo. E aí, as coisas difíceis que você precisa fazer, precisa se comunicar, precisa se expressar, não acontecem. Então, a escuta seletiva pode ser um grande desafio aqui na comunicação. Ah, e o que mais que isso pode impactar? Lá no- nos mal interpretados, que entra na escuta seletiva também, que isso vai levar aos conflitos, que isso vai falar, mas você me disse isso. Exemplo pessoal, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos. Ah, teve uma situação, uma época, que eu falava sempre a mesma coisa para a pessoa. Não, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Até um certo momento que cansa você falar. Sim, você tem razão, isso está certo. Não falei que eu tinha razão? Não falei que estava certo? Não falei que você sabia o tempo todo? Mas por quê? A comunicação não estava sendo satisfatória. Isso estava trazendo ruídos dentro do próprio relacionamento. E aí você abre mão da razão e vai ser feliz. Às vezes a gente tem esse impeditivo. Então, cansa. Fala o que o outro quer ouvir, que às vezes é até mais fácil. Você tem até mais leveza. E o que o outro vai fazer com essa informação, o problema não é seu, é do outro. Então, a, os mal interpretados, os mal entendidos, acontecem com isso. Às vezes as pessoas só querem ouvir uma determinada, a verdade dele, vamos falar assim, né? É a verdade do outro. Então, pegue a verdade e vá ser feliz. Mas desde que você se comunique bem, se expresse bem, tenha clareza na comunicação e que não haja escuta seletiva, a comunicação foi realizada. E isso vale para o lado pessoal, até mesmo relacional e profissional. Então, vamos deixar de lado a escuta seletiva, ser mais diretos na escuta, na fala e na comunicação, que isso vai trazer um movimento muito mais satisfatório aqui na hora de, de se comunicar, né? Ah, um outro assunto que eu quero trazer aqui, quando a gente tenta se comunicar ou quer se expressar, é empatia. É estar do lado de quem está ouvindo e prestar atenção naquilo que o outro está se expressando. Às vezes a linguagem corporal, a linguagem, é, é, o que você vê muitas vezes não é o que está acontecendo. O que você vê muitas vezes também reflete na sua comunicação. Você está contando uma situação ali para a pessoa está fazendo cara de paisagem. Será que a pessoa está entendendo mesmo o que você está falando? É se colocar do lado do outro. Será que a linguagem que você está utilizando é uma linguagem satisfatória? Você vai falar, um advogado vai conversar com uma pessoa, será que ela tem mesmo que falar da linguagem de advogado? Será que um contador tem mesmo que falar com a linguagem que o contador conhece? A pessoa às vezes vai ficar com cara de paisagem. A Sandra dizendo, vivi isso há pouco tempo. Tive uma amiga que gastou muito dinheiro porque ela ouvia só o que ela queria ouvir e teve muito prejuízo com isso. Sandra, às vezes você vive num mundo, e não só, não estou falando de você, mas de uma condição, que você ouve tanta coisa por aí, mas quando você ouve aquilo que você quer realmente ouvir, que você está precisando ouvir, você se sente atraído, você se sente seduzida por uma situação. E aí as pessoas, o que que elas fazem? Caem em golpes. Ah, eu vou falar de um exemplo de ontem. Eu estava num atendimento e entrou em contato uma pessoa comigo, absurdo.
Pessoas colocando vários, para quem é do mundo digital, já saca o que que a pessoa quer dizer. A pessoa já colocando uma autoridade, né? Falando que ela é uma pessoa que está procurando e que o meu perfil, nem sei de onde ela achou o meu perfil, que o meu perfil, ele é um perfil muito bom para tocar o negócio dele. Não sei nem que negócio que é. Que ele tem uma empresa há mais de 30 anos numa região muito nobre de São Paulo. Também não falou a região, não falou muitas informações. Então, o que que a pessoa quer dizer com aquilo? Eu simplesmente falei, fala, o que que você quer? Não, porque eu sou engenheiro químico, tá? O que que isso tem a ver com o meu trabalho? O que que isso tem a ver comigo? Qual a su- E ele falou, não, porque eu estou procurando. Eu falei assim, você já falou isso, seja direto. Isso para mim é uma invasão de privacidade. Eu estou procurando pessoas que têm recurso para poder investir num negócio próprio. Você tem recurso? Tenho. É isso que ela queria ouvir. E depois disso eu falei o quê? Não faço negócios por telefone, não faço os negócios sem te conhecer, não faço negócio virtualmente, somente presencial. Falei o que ela queria ouvir e ela escutou aquilo que talvez ela não queria. Era golpe, com certeza. Você tem recursos próprios. Você tem 100 mil reais em dinheiro ou você precisa de recursos próprios? Quando você fala isso, o que que você quer ouvir? Entrega para a pessoa, acaba com o assunto e chega, né? Acabou, ela não entrou mais em contato. Por quê? Pressionei, coloquei numa situação, fui muito assertivo na comunicação, falei o que que ela queria ouvir e ela não soube o que fazer com aquela informação. Então, a gente está rodeado de situações de falta de comunicação o tempo todo. E a gente nem precisa puxar muito. Cadê? Deixa eu ver aqui. Clarissa. O meu psicológico, Clarissa, eu ouço bastante isso. Ah, meu psicológico falou isso, meu terapeuta falou aquilo, e muitos absurdos. Mas a verdade é que a pessoa quis ouvir, transformando sentido em tudo. É verdade, Clarissa. Pode abrir o microfone se você quiser, fica à vontade. Lembra que além de tudo, aqui é uma roda de conversa, aqui a gente vai poder se Hum, expressar, falar o que acha. bom dia, povo. Bom dia, pessoal. Que bom estar aqui. Não, eu estava pensando nisso. Até como uma comadre minha, muito tempo atrás, ela é bem complicada. Ela falou assim: ah, eu fui para terapia, que bom. Ela falou assim: ah, mas ela falou assim: tudo era culpa da minha mãe e do meu marido. Ela fez 4 sessões e foi embora porque a culpa não era dela, a responsabilidade não era dela. Então ela quis ouvir isso, né? E você ouviu muito disso. Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu tenho essa dúvida e tenho, não é dúvida, é um questionamento. Você Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por aquele que cativa, ou você é responsável não pelo que você fala, esse já é dos relacionamentos mais modernos, você é responsável não pelo que você fala, mas pelo que o outro escuta. Sim, não. Sim. Como é que eu vou me responsabilizar totalmente pelo que o outro escuta? Eu faço o meu melhor, mas se o outro não quiser ouvir, é como diz o Elton, tá bom? O que eu E posso é isso. fazer? Porque você não tem como controlar o sentimento, o que a pessoa está pensando. Não tem como. Por isso que a comunicação tem que vir dos dois lados. Não adianta você querer passar o melhor para a pessoa, né? E a pessoa só escutar aquilo que ela quer. É o caso que você acabou de comentar. Ela só queria ouvir aquilo. Quantas vezes é, é, as pessoas só querem falar assim, você tem razão. Acabou. É, eu aprendi uma coisa. Isso foi até com um primo meu. Sabe quando você quer explicar uma coisa para uma pessoa e a pessoa não quer entender, ou realmente ela não entende, não dá para saber, né? E aí você fala para a pessoa, e eu aprendi isso um pouquinho antes da pandemia, me recordo bem a situação. E aí a pessoa vira, bate no ombro e fala assim: você tem razão. Acabou o assunto. Você parou de se estressar, você parou de tentar se comunicar numa comunicação que não está sendo eficiente.
Você não vai mais irritar o outro e falar assim, vai para a vida, vai ser feliz. Simplesmente entrega. Acabou. Quando você fala você tem razão, parece que acaba os seus problemas e o do outro também. E o outro não vai terminar o problema. Está muito claro ali em uma determinada situação. Então, vou usar até a palavra que a Elaine escreveu aqui. É libertador. Claro que é. Cara, vai para a vida, acabou o assunto. Você já tentou fazer o que você podia, não conseguiu, sinto muito, você tem razão e vai para a vida. E isso é difícil para muitas pessoas, né? Meu compadre, ele me falou uma frase, cara, faz muitos anos, eu demorei muito tempo para entender. Talvez eu não quisesse entender. Olha só. Ele falou assim, Alexandre, para com isso. Ou você é feliz, ou você tem razão. As duas coisas você nunca vai ter. Eu nunca tinha conseguido entender essa frase. Nunca. Por quê? Relacionamento ruim, eu queria ter razão. Mas eu também queria felicidade. Eu queria discutir por coisas bobas. Eu queria discutir porque eu estava com a razão. E aí você se irrita, você se estressa, você irrita o outro, você estressa o outro, o relacionamento se desgasta, a comunicação não é mais a mesma, começa a ser seletiva, só vou ouvir aquilo que me interessa, né? E aí, sabe quando que eu percebi essa frase? Vocês podem até achar engraçado. Foi na feira comprando tomate. Tava na feira, tomate feio pra caramba e caro. Isso faz anos também, tá? Já tinha, já tinha resolvido essa situação. E aí chegou um cliente do meu lado reclamando: Nossa, como o tomate tá caro e tá feio. Aí o cara fala assim: Você nunca vai ter as duas coisas, porque quando o tomate tá bonito, ele tá na safra, ele tá barato. Quando o tomate está muito feio, ele está caro porque está escasso no mercado. Pronto. Essa frase fez sentido na feira comprando tomate. Olha que absurdo. Talvez a forma que ele quis se comunicar não fazia sentido para mim naquele momento, naquela situação. Mas quando eu fui comprar tomate na feira, a pessoa deu um exemplo muito lógico. Eu entendi o que ele quis dizer. Você nunca vai ser feliz e ter razão ao mesmo tempo. Alguém aqui ainda tenta fazer isso, ser feliz e ter razão? Levanta a mão aí. Na, na verdade, acho que ser feliz é até a razão de ser feliz. Ponto. Então, é ponto. Mas numa discussão, Clarissa e pessoal, não dá para. É sério, você não consegue falar isso tá certo e eu tô bem. É difícil, é muito difícil. Oi, Maria, pode falar, pode abrir o microfone e a câmera se quiser e pode falar. Então, Bom dia. bom dia. É, olha, eu entendo assim que, bom, é o meu jeito de entender. Se a pessoa ela está sempre do lado da razão, quer sempre ter a razão, nunca vai haver um diálogo, né? O diálogo ali não vai rolar porque são duas comunicações de pessoas imperfeitas que às vezes não. Elas têm os seus pensamentos, eu tenho o meu, você tem o seu e o demais aí tem o dele. Então a gente tem que saber dosar tudo isso, porque se não souber, como que vai fazer se viver só em cima da razão, né? Então alguém tem que ceder. Sim. Eu posso te dizer que não é quem tem razão ou acha que tem razão que vai ceder. Pelo menos a parte lógica da situação, ela vai querer sempre bater na mesma tecla. Né? E aí, o que que você faz? Pode falar. Quando a pessoa quer sempre bater na mesma tecla do mesmo assunto, Sim, aí você vira para a pessoa e fala assim: imagina a cena, fecha o olho, imagina a cena, na frente da pessoa, fala assim: nossa, você tem razão. Acabou o assunto. Você parou de se estressar. É uma é, das saídas. Agora, se as duas mas isso querem não ter quer razões em situações falar diferentes, para ela, né? não entendi.
Mas isso não quer dizer que a gente vai dizer para ela que ela tem razão, simplesmente o nosso silêncio, né? Mas você pode dizer que senão a pessoa nunca vai largar do pé, ela sempre vai bater na mesma tecla, mesmo você não concordando. E aí você abre a Eu mão da sua razão para evitar uma discussão, para viver melhor, para ser feliz. entendi agora. Obrigada. De nada. E Clarice, você queria falar? É, eu ia falar, é que até deu uma fugida aqui, mas você percebe, quando você está conversando com alguém, se a pessoa ela está esperando para responder ou ela está ouvindo o que você está falando, né? Porque muitas vezes, né, você pensa que está conversando com alguém e a pessoa simplesmente está esperando o momento dela falar. Ela nem está ouvindo o que você está falando. Ela só está esperando você acabar para ela falar e ela vai falar. O diálogo é uma coisa muito delicada, né? Muito complicada. E é dependência emocional, era isso que eu ia falar. Você ter razão é dependência emocional. Né? Eu tenho razão, eu Não, e não é, né? E está muito difícil o diálogo hoje em dia com essas pessoas estranhas que estão querendo sempre ter razão, e o que você fala, você não tem direito de fala, você não tem por aquilo, está muito difícil o diálogo. Então, o ter razão está cada vez mais cansativo Sim, para quem ouve o que o outro fala, né? Você vai falar assim, não, você tem que argumentar. Mas tem pessoas que você simplesmente não consegue argumentar, porque você não tem direito de fala. Tá bom. Vai falar, quando a pessoa fala uma coisa dessas, acabou o assunto. Acabou o assunto. Porque ela não vai mais ouvir você, sim. a menos que você fale o que ela quer ouvir. E aí, qual é a sua ação? Se você falar o que que ela quer ouvir, você vai se ferir, vai se sentir mal por isso? Ou você vai querer manter e ter a razão? Exatamente, aí que entra o seu trabalho interno. Sim. O que você está falando? Qual é a importância desse diálogo? Qual é a importância da pessoa que está trocando com você ouvir aquilo que você fala, né? Qual é a importância? Aquilo é fundamental? Ela precisa ouvir, senão ela vai bater a cabeça na parede. Você está vendo que ela vai bater a cabeça na parede, você está vendo que ela vai se arrebentar. Mesmo assim, se ela não quiser, você não pode fazer nada. E aí, às vezes, tem que deixar a pessoa bater a cabeça na parede para ela aprender. Eu sei que muitas vezes é difícil você ver a pessoa fazendo aquilo errado, você tentando alertar, né? Olha, você está fazendo determinada situação errado. Mas a pessoa não quer enxergar isso. Ela quer ir, Uhum. ela quer continuar. E às vezes o mais saudável para os dois lados é falar assim, vai, mas se acontecer qualquer coisa, você pode falar, eu tô aqui para estender a mão, ou falar assim, vai, se acontecer qualquer coisa, você me avisa, né? Mas Isso se for uma pessoa do seu meio que te é muito cara. Te é cara, nem precisa ser muito, pode ser uma pessoa qualquer, um amigo, qualquer um. Mas é isso mesmo, você vai, e aí, de novo, é o seu trabalho interno. É sempre, no outro não existe, existe a gente. É sempre o seu comportamento, o seu posicionamento, o seu entendimento sobre aquilo, né? Uhum. E não expectativa sobre o que o outro vai entender. Aí que eu falo, você não é responsável pelo que o outro vai entender. A gente não pode ser ou eu estou enganada. Tem várias vertentes. É, Tem várias vertentes. tem. A, cadê a Maria? Ela baixou a mão por alguma razão. Eu trabalhei numa empresa que eu falava que eu gostava muito de discutir, né? E não é uma discussão de briga, é uma discussão de escutar a opinião do outro. Como a gente aprende com isso, gente? Trabalhava com análise tributária.
numa empresa de engenharia. Então, cada caso que entrava, eu colocava situações para serem discutidas com pessoas que era o meu diretor, que cuidava do projeto, e com pessoas abaixo de mim também, que eu coordenava. E era tão gostoso quando a pessoa falava, eu falava assim, não sei se é besteira. Às vezes é tão puro o que ela está falando, às vezes tão inocente, que agrega tanto no conhecimento, mesmo sem ela ter, é, mesmo sem ela ter o conhecimento técnico da situação. E eu lembro que por uma vez, né, mais do que isso, mas eu lembro muito claro que uma vez um aprendiz que eu fui conversar com ele em paralelo, eu falei, o que que você acha disso? Eu já tinha minha opinião. O que que você acha disso? Ah, não, Alexandre, mas essa empresa está fazendo isso, isso, isso. Será? A hora que ele falou, uma atividade da empresa me levantou uma dúvida. E toda vez que ele levanta uma dúvida, isso é maravilhoso. Você tem a possibilidade de melhorar aquilo que está acontecendo. Ele não deu nenhum problema, ele não deu nenhuma solução, mas ele levantou um questionamento e uma dúvida. E nisso é que foi fundamental. E essa dúvida que ele levantou ajudou muito a empresa na questão tributária. Só por isso. E veio de onde? De um jovem aprendiz, de uma pessoa sem experiência, uma pessoa que não tem conhecimento técnico nenhum, mas por um diálogo. Isso para mim foi muito importante. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, a gente está tão focado numa situação única, de uma forma de se comunicar, que esquece do outro lado, esquece de ouvir outras pessoas. Quem conhece o Mário Sérgio Cortella aqui? Acho que várias pessoas, né? Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella, e eu faço até questão de colocar lá no grupo, que ele fala da pasta de dente, da empresa de pasta de dente. Alguém já ouviu esse vídeo? Eu vou colocar lá, mas eu vou dar um spoiler aqui. Uma empresa investiu muito dinheiro para fazer um recurso muito tecnológico para a época. Isso é um vídeo muito antigo, vocês vão ver até pelo vídeo. Mas eles implementaram um recurso muito tecnológico, gastaram muito tempo e muito dinheiro. E o chão de fábrica não deixou aquilo funcionar porque estava atrapalhando. Eles deram a solução deles, que foi simples, barato e eficiente. Depois eu vou colocar esse vídeo lá no grupo, eu quero que vocês assistam. E é muito incrível que, às vezes, a gente não precisa de grandes tecnologias, de grandes conhecimentos. Basta procurar a fonte, basta procurar o problema na fonte. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, eu já vou fazer isso, não vou esquecer. Então, se alguém quiser abrir o microfone nesse meio tempo, para ir conversando, para ir dialogando, colocando opiniões, ou até mesmo complementar aquilo que a gente já falou hoje. Eu achei interessante, a Maria Paiva aqui, o que você falou, né? Mesmo agindo com a razão, né? Mas deixa a outra pessoa saber é, a sua razão. E você falou algo aí que eu achei interessante, porque assim em casa eu sempre coloco as coisas assim para a pessoa da casa, ó, a vida é assim, 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 assim. Mas tá, eu tô te explicando como que é a situação lá fora, a situação em outro local, que seria diferente daqui de dentro, e que outras pessoas agiriam de outra maneira, mas está na sua mão, de você agir do jeito que eu estou passando ou não. Se você agir do jeito que eu estou passando, você terá um bom resultado lá na frente. Se não, aí a gente deixa na mão da pessoa a escolher aquilo que ela quer, né? Uhum. Como que ela vai levar a vida dela no decorrer do, da vida, né? Sim, sim. Ô Maria, mas lembra que a gente. Oh, peraí. Acho que eu vou colocar esse vídeo aqui. Só um minutinho, eu vou compartilhar a tela. Ô Maria, mas aí a comunicação tem que ser Sim, clara e não uma imposição. é Porque, claro, sim, né?
A comunicação é... Deixa, Claro, pode falar. aí você comunica, conversa, né? Abertamente com a pessoa. Eu acho que conversar, deixar o aberto para a pessoa, para ela ver, ela vai meditar ao longo do tempo dela, né? Uhum. É, realmente, se acontecer algo, por exemplo, é realmente o que ela diz tá de acordo com o que aconteceu, né? Sim, para ela poder tomar as decisões. Pessoal, eu vou Sim. compartilhar esse vídeo que eu acho que ele é muito prudente na comunicação aqui hoje, na assertividade. Vou compartilhar aqui uma tela. O vídeo é bem curtinho, tem 2 minutos e meio, talvez nem isso. Deixa eu só tirar essa propaganda. Amor, chega de trabalhar, já terminei. Vamos jantar? Ah, amor, não vai dar. Eu tenho um cálculo de pensão próxima. Pronto. Deixa eu colocar aqui no comecinho, vou compartilhar a tela com vocês. Me falem aqui, até mesmo pelo áudio, se vocês não estiverem ouvindo, tá? Pronto. Olha só. Isso é uma coisa séria. Aliás, isso vale para várias áreas. Por exemplo, há uma história que é clássica, que é da área de recursos humanos conhece bem, porque ela é verdadeira. Uma estupenda multinacional, fabrica de tudo, de sorvete, né? Açúcar, seja que for sabonete, pasta de dente. Eles têm uma fábrica próxima a Campinas, ali em Valinhos, e eles tinham uma encrenca. Há 15 anos, qual era a encrenca? Na fábrica de pasta de dente, na esteira final de aço para embalamento, vinha as caixinhas de pasta de dente, de vez em quando passava uma vazia, sem o tubo dentro, e era embalada. Há 15 anos, você comprava aí, não acontecia nada. Hoje tem código do consumidor, hoje você tem o Ministério Público em cima, graças a Deus, você tem concorrência. Eles tinham que mexer nisso. O que eles fizeram? Dois engenheiros, por 3 meses, gastaram 8 milhões e chegaram a uma solução estupenda. Conseguiram um programa de computador acoplado à esteira de aço, é uma coisa difícil, com uma balança ultrassensível. Quando passava uma caixinha vazia, acusava diferença de peso, o que é difícil numa máquina, parava o sistema, travava, um braço hidráulico vinha aí, tirava. Essa história é real e conhecida, mas vale a pena trazê-la. 1 mês, 2, 3 de funcionamento, perfeito, zero de rejeição, todo consumidor satisfeito. Foram olhar os relatórios, fazia 2 meses que estava desligado. Chama o supervisor, chama o gerente, chama o chefe. O que aconteceu? Ninguém sabia. Chegaram nos operários e falaram: o que aconteceu? A gente desligou isso. Falei: como desligou? O que foi? Aí eles davam um trabalho danado. Toda hora parava, vinha um bracinho, tirava. Ué, então como é que está funcionando? Ah, fizemos do nosso jeito. O que vocês fizeram? Fizemos uma vaquinha entre nós, juntamos R$ 80, compramos um ventilador daqueles desse tamanho, pusemos aqui. Quando passa uma caixinha, atenção, 2 engenheiros, 3 meses, 8 milhões. O que eles estavam fazendo era uma saída, claro. Qual é o problema? Não era a melhor saída. Onde estava a melhor saída? No estoque de conhecimento. A questão é que hoje em dia, onde há concorrência, não há tempo a perder. Através do Bling, nós temos todas as nossas vendas concentradas em um só lugar. Vocês conseguiram entender? Muito bom, conseguiu entender. Eu consegui entender. Você viu só que maravilha? Como que a comunicação, como o Cortella falou, não era o problema de tecnologia, recursos ou tempo. Era a solução que era mais fácil. Então, às vezes, a gente está tendo erro de comunicação até mesmo com as pessoas. E lembra que eu falei que eu fui lá na pessoa que ele era menor aprendiz para conversar? Olha o estalo que deu. E isso veio porque eu já conhecia esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele fala 15 anos atrás, mas esse vídeo, deixa eu ver a época que ele é muito antigo. Ele é muito antigo. Ele tem pelo menos 30 anos esse vídeo. O vídeo foi postado há 16 anos, esse canal aqui que eu estou vendo. Tem 16 anos. Ele fala de 15 anos atrás, então há 30 anos atrás, mais ou menos, que isso aconteceu. E os conceitos que ele está trazendo são extremamente atuais. Às vezes a gente está com um problema enorme
e só não consegue porque a gente está se comunicando com a pessoa errada. Que incrível, né? Então esse vídeo serve para tanta coisa, gente. Eu vou É mandar de... muito bom o vídeo, é bem legal. Põe sim, por favor. É bem legal esse vídeo. Cai um monte de vídeo, dá um monte de percepção, não só da comunicação, né? Sim, Várias percepções. deixa eu ver se é esse link mesmo. É esse link mesmo. Então já copiei. Então, a comunicação, ela é extremamente importante. Só que tem que ser uma comunicação que exista a comunicação. Não adianta um só falar e o outro não receber. Ou se receber daquilo que ele só quer receber. Tá fazendo sentido tudo isso pra gente? Para vocês? E aí a pergunta é, uma comunicação, o que que vocês acreditam? Ela te deixa mais próximo ou mais longe de uma prosperidade? Né? Repete para mim essa pergunta, por favor. Uma comunicação bem assertiva, ela te deixa mais próximo, mais próxima ou mais distante da sua prosperidade? Mais próximo da prosperidade. E quando eu começo a pensar em alguns assuntos ou fazer as analogias, tem muita coisa na nossa vida que a gente pode colocar em prática. Tem muita coisa na nossa vida que a gente pode colocar de forma muito simples. Por exemplo, a comunicação. Um vídeo desse que eu mostrei, e nem estava isso no roteiro, hein? Isso nem estava no, Opa. no meu script aqui. Mas quando a gente coloca uma situação de comunicação de 30 anos atrás, que é válido até hoje, é maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Pessoal, vamos tirar uma foto? Quem puder abrir a câmera, claro. Eu cheguei no finalzinho. Sei que tem algumas pessoas no trabalho, tem algumas pessoas que não podem, vou entender, mas quem puder. E a Elisa está aqui. Aposto que. Não vou apostar nada, mas sempre tem um cuscuz. Adoro. Tem, já acabei de tomar o cuscuz. Me atrasei hoje de novo. Eu Tá tava aí. com problema no PC, foi por isso que eu não entrei antes, estava tentando. Hoje está gravando desde o início, viu, Elisa? Tá bom, Tá bom salvo? saber. Tá eu Que aqui. bem-vindas. Nossa, quanta gente, coisa linda. Raimunda, Adailton. Adailton, a gente precisa trocar uma ideia, Adailton. Ui, meu filho, desculpa. Na As semana reuniões são, passada, são na terça-feira? Tem um dia certo? Vanessa, toda terça-feira, 8 horas, a gente vai estar aqui. Ah, então tá. Não, fica aqui. Que lindo, que lindo. Aqui. Hugo, bem-vindo. Thaís, Ah, falou aqui. Sandra, Raimunda, Maria, Andréia. Jojotô, Entrou, mas Loki. alguém não foi. Maravilha, quanta gente, eu adoro isso. André, é a sua primeira vez aqui? Não? Não, E aí, a primeira eu vez. fui uma vez e aí chamei a minha irmã para participar, a Fabiola, e aí depois eu estou aqui, ó, no meio das sessões dos pacientes, né? E esse horário entre 8 e 9, essa semana eu consegui não atender ninguém e estou tentando tirar para poder conseguir assistir, né? Estar presente, né? Hoje eu consegui remanejar paciente das 8 para outro dia. Eu vou tentar fazer isso mais vezes. Que Só que o delícia. pessoal fica mandando mensagem, né? Ah, Aí eu não consegui abrir a câmera porque só respondendo mensagem de paciente. isso é ótimo. Mas tô aprendendo bastante. Foi bem legal para mim. Bem legal hoje. Gostei. Que bom, que bom. Obrigado. Bom, vou tirar uma foto aqui rapidinho. E eu sorri, pensei que já tinha tirado.
Vamos lá, vamos fazer, como eu falei outro dia, né? Eu uso isso com minha filha, tá, gente? Não é nada pejorativo. Faz cara de bonitinha. Já vou colocar lá no grupo, né? Já tirei aqui um print, vou colocar lá no grupo. E eu quero ouvir de vocês aqui um feedback desse encontro de hoje. Quem quiser falar, se sinta muito à vontade, né? Se foi válido esse nosso encontro para falar da comunicação, para mostrar que a comunicação ela pode te deixar muito mais próximo de uma prosperidade quando ela é assertiva, evitar a comunicação seletiva, né? O ouvinte seletivo, e, e quando a gente é muito claro nos nossos diálogos, nas nossas conversas. Dilamar, Gente, da última vez que gravadinho. você veio aqui, você trouxe boas e excelentes construções. Tá no mudo ainda. Olá, gente, bom dia com alegria para todos e todas. Então, não consegui entrar antes, só entrei agora aqui, porque eu estava prontinho para fazer, aí tive que atender um cliente aqui, e aí não consegui entrar antes. Mas, sim, eu não acompanhei, mas como comunicação é algo que eu estudo, assim, é algo fundamental. E, e eu gosto muito de estudar principalmente a comunicação não violenta, que é baseada em você ser mais suave, pelo menos, né, naquilo que, ou mais reflexivo, em tudo aquilo que sai de você, né? Porque, de alguma forma, aquilo que sai acaba voltando. E pelo que eu entendo, né, no movimento planetário que estamos, voltar cada vez mais rápido, às vezes imediatamente. Então, uma das coisas que até que é o El Professor falou, e eu tinha bastante dificuldade em relação a isso, né? Em relação ao silêncio, né? Ao silenciar para poder organizar os pensamentos, para poder falar. A gente pensa que tem que falar, 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 blá, 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 aquela verborragia, né? Às vezes a gente fica ansioso. E por que não calmar um pouquinho, né? Para organizar as coisas. E acho que isso amplia a nossa escutatória, né? A nossa capacidade de escutar. Ah, e com certeza um ser humano se compreende melhor quando ele escuta melhor, né? E eu acredito, né? Eu tenho uma teoria que todas as guerras elas só acontecem porque alguém não quis parar um pouquinho para escutar, né? E acho que seria, sabe, bem pouco tempo, sabe? Só um instantezinho e muitos conflitos mundiais jamais teriam acontecido se a gente parasse um pouquinho. Quando a gente vai ver a história, né, ela começou com coisas tão banais assim, né? E aí depois foi aquela bola de neve, né? Crescendo, crescendo, crescendo. Mas toda a história, eu quando olho os filmes assim, que eu gosto de olhar para aprender, e eu vejo que as coisas começam com uma coisinha bem simples. E os filmes são, na verdade, uma projeção da nossa própria vida, seja da ordem que for, né? É, então começa com uma coisinha bem pequenininha e aí vai indo, indo, indo e aquilo vai espichando e nossa, vai aquela bola de neve e as pessoas vão perdendo a paciência, vão ficando mais colocando mais elementos assim, né? Onde a comunicação ela é o elemento e o fator, né, crucial para que a gente possa. Márcia, e aí não, vamos conversar depois, né? Então, tu me fizeste lembrar disso e dessa questão de silenciar, né? O silenciar até em prol de ambos, mas principalmente daquela pessoa que está silenciando, né? E Verdade. como tudo que a gente
joga também, traz de volta. Então, eu achei esse teu ponto aí foi bacana. Gostei e me fez até refletir. Muito obrigada. Gratidão, eu fico feliz, assim, de cair meio que Foi de muito paraquedas, bom. não acompanhei, assim, né, mas eu estava na intenção de vir, principalmente porque esse é um tema maravilhoso, né, uma das minhas especialidades é trabalhar com relacionamentos, né, Hum, e eu tenho trazido isso para os meus consulentes, né, de uma maneira assim que a gente precisa ter calma, sabe? A gente tem todo esse sentimento, as nossas raivas, os nossos medos, as nossas angústias, mas tá tudo aí, né? Eu costumo dizer assim, olha, a gente tem que ser amigo dos nossos demônios. Eles não conseguem ainda, mas então alguém tem que conseguir, né? Então, quando a gente, eu pelo menos levantei uma bandeira de paz para meus demônios, assim, então eu não tenho mais medo deles. Tá tudo bem, ninguém vai embora, são tudo, porque eu penso assim, os nossos demônios, assim, né, são aqueles filhos bastardos que a gente não quer reconhecer. É aqueles sentimentos que nós consideramos até de uma maneira um pouquinho vergonhosa, mas que, cara, eu penso sim, se está dentro da gente, é para a gente fazer alguma coisa. E a gente sempre pode fazer algo melhor. Então, por que não fazer, né? Por que responder na mesma moeda? Por que, ah, não, porque eu não levo desaforo para casa, porque não sei o quê. Você não leva desaforo, mas leva um monte de lixo que não deveria levar, né? Eu é estava Então, falando verdade. aqui em por que relação da não ser razão e da sincero, né? felicidade. É exatamente isso. O ser humano, ele não quer a felicidade, ele quer a razão a todo custo, né? E Bem a amplo. razão, ela não vai nos levar, às vezes, a algum lugar benéfico, porque eu sempre pergunto também para os meus consulentes, mas você quer ganhar ou você quer ter um pouquinho de paz? Eu não falei nem falar muito. Você quer ganhar uma discussão ou você quer ter um pouquinho de paz? Aí eu trocaria tudo por um pouquinho de paz. Então aí você às vezes, né? Por que não perder, né? É porque nós consideramos que perder é uma coisa ruim. E quer a gente goste ou não, a gente veio para perder. A gente veio para deixar algumas coisas, deixar alguns comportamentos, a gente veio para desistir de algumas coisas, a gente veio para abandonar algumas coisas que nós fazemos secularmente aí, a gente veio exatamente para deixar. Então, a perda faz parte. Então, desistir não é covardia, às vezes, de algumas coisas, né? Abrir mão não é covardia, porque a gente precisa ser muito mais corajoso para abrir mão de alguma coisa que a gente não quer abrir mão, do que para propriamente ficar sustentando, agarrado ali, né? Às vezes a gente está agarrado num porco-espinho que está nos machucando e a gente não quer largar. Foi, é só largar, larga, deixa fluir. Soltar, né? Que é isso que a gente Soltar. está aprendendo, né? A gente está aprendendo a se comunicar e a comunicação ela abre portas e também fecha. E foi como você falou. É, quando a gente é agressivo na comunicação, a gente só perde e a gente acha que a nossa vontade, que tem que se impor, que tem que ser, que tem que aparecer, acaba trazendo depois, e não muito longe, os conflitos que a gente acaba passando e depois vamos ter que voltar, retornar para fazer, vou usar a palavra, o caminho de volta para onde? Para o soltar, para o perdoar, por, né? Então é interessante isso. É, eu estava agora assistindo antes de entrar, eu não sabia que estava tendo, aí eu fui ali no grupo, eu falei, olha, esse grupo que eu entrei, não sabia que era. Falei, vou entrar aqui na reunião, que é sobre isso. Eu estou estudando bastante sobre comunicação e está me ajudando bastante. Então, essa questão de ouvir, né, e falar pausadamente, falo muito rápido, então estou exercitando isso. Maravilha. E eu acho que o encontro também do Renato, ele falou sobre o IA, não sei se aqui, né, pode falar, mas e a comunicação também, porque como é que a gente vai ter inteligência artificial e se a gente não souber demandar, delegar de uma maneira onde ali vai ser compreendido e entendido, né? Uhum. E uma coisa que a gente pode levar, quando a gente está numa discussão,
e a gente abre mão e quer ter a paz, a gente não está perdendo nada. A gente está ganhando muita coisa. A gente está ganhando a serenidade da nossa mente, a gente está buscando bem-estar, a gente está deixando de ganhar coisas ruins. E é A a gente ganha base, muita né? A coisa base de quando uma abre mão. comunicação próspera é a escuta, né? Escuta Sim. ativa. Quando a gente ouve, Escutativa. a gente consegue responder com uma clareza melhor. E uma. A gente estava falando aqui de guerra, o Dilamar falou de guerra de demônios aqui. Cara, é incrível, a gente entra em qualquer briga. É natural do ser humano. Uhum. Eu escutei durante muitos anos, falou assim, você pode brigar por qualquer coisa, mas entra nas guerras que realmente valem a pena para você. Porque se você vai brigar por tudo, você nunca vai ganhar tudo. Vai existir a frustração, a decepção, a raiva, o rancor, a mágoa. Vale a pena brigar por aquilo? Então vai. Não vale a pena, é só uma discussão, é só uma coisa besta. Não entra nessa situação, não entra nessa provocação. Deixa os demônios de lado, esquece. Um Vale a exercício, pena? exercitar essa comunicação mais assertiva, alegre, que compartilhe e que traga também benefícios positivos, né? Uhum, Quando a gente se comunica com mais entusiasmo, positividade, então a gente também alcança outras pessoas sem ficar se esforçando e prejudicando, né, o que a gente, que quando a gente consegue ajudar e apoiar outras pessoas sem interferir na vida delas de uma maneira positiva, né? uhum. Compartilhando, como a gente fala sobre os perfis, compartilhando nossas conquistas, né? Por menores que sejam. E assim a gente também está apoiando as pessoas que estão ao nosso redor sem se intrometer, né? Ajudando com que elas, por exemplo, né? Que a nossa família, por exemplo, de mãe, pai, a gente é exemplo para os nossos filhos. Então a gente consegue apoiar eles através do exemplo, assim mesmo também a sociedade, né? As nossas amizades e quem está próximo da gente, sem interferir. Então, através da comunicação positiva, né? A gente atrai mais boas energias e também consegue passar isso para as outras pessoas. Parabéns, obrigado, Vanessa, Ah, pela eu excelente agradeço que eu aprendo. colaboração. Obrigado mesmo. De Lamar, né? De Lamar, nossa. Parabéns, Ilamar. Obrigado também pela contribuição. Excelente. A gente vai precisar conversar mais vezes, viu? Você precisa vir mais Ah, vezes para cá. com certeza. Vou bater meu ponto O aqui, vou grande bater. desafio é o tempo, né? Mas com Sim. certeza eu estou na disposição de estar, de poder contribuir um pouquinho mais, né? E eu só queria fazer um fechamentozinho, se vocês me permitem, assim, né? Eu falei um pouquinho de demônios, e não está muito ligado à religiosidade, porque eu sou um estudioso, assim, das Uhum. religiões, né? Então eu usei o nome demônio, mas podia usar qualquer coisa, assim, né? Não, digamos assim, essas partes que nós consideramos imperfeitas do ser humano, tá? Então, não, para não estereotipar assim, né? Ficar aquele negócio assim, aquele bichinho com chifre, com rabinho e tal, né? Eu acho legal como desenho animado, né? Meu filhotinho curte muito os desenhos dos monstrinhos, né? Mas ele tem 6 anos. Eu acho que a gente que já cresceu um pouquinho, a gente precisa, né, andar um pouquinho, né, um pouquinho mais para frente. Mas assim, ó, o ponto que eu quero trazer é que nós precisamos nos autoconhecer, né? Então, o autoconhecimento, que tem a ver também com traço de caráter, né? E saber como eu funciono, né? Como eu funciono, como eu reajo perante as coisas, os obstáculos, os desafios, e como eu reajo com as coisas boas também. Então, quando eu me conheço, o que que acontece? Isso facilita a minha comunicação. A maioria das pessoas não consegue se comunicar porque não se conhece, nem sabe como funciona. Então, aí, às vezes, se torna reativa. Ela não sabe como funciona, não sabe o que que pensa, não sabe nem o que que gosta, não sabe o que desgosta. Vim desse E isso, ponto, Dilamar. Faz né? 3 anos que vai fazer 3 anos vim desse ponto. Não sabia o Então, que era. Entrei no Corpo Explica de paraquedas, depois fiquei julgando o Corpo Explica. Esse pessoal pensa que é Deus, que eles sabem de tudo. E aí foi um processo longo e doloroso para chegar até aqui, de quase 3 anos, saindo de Belém do Pará para Santa Catarina. E aí foi peia, 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 até que eu me entreguei ao Corpo Explica e ao Elton Euler.
Mas é como Então, você falou, quando a exatamente gente abre espaço para entender, né? Porque, cara, pensa assim, ó, se Sócrates, que é uma das maiores sumidades da humanidade, o cara morre lá velhinho, né? Dizendo que eu só sei, que nada sei, seria uma arrogância de nós, réis mortais, né? Achar que a gente, né? Às vezes a gente se coloca num patamar que nós não estamos. É fato, nós não estamos. Para mim, a coisa mais maravilhosa é olhar para o universo e saber que eu sou um microscópio, micro. Ou seja, isso é grandioso, porque significa que você tem muito para aprender. Então, se você fizer umas cagadas, se você fizer umas coisas erradas, tá tudo bem. Tá tudo bem. O ruim é quando você se acha que é o leão do rabo azul, né? Aquela criatura mais maravilhosa, e tá lá só pisando na bola, né? Então, aí, claro, aí você não pode se permitir errar. Mas como eu sei que eu sou um réis mortal, que estou aqui aprendendo, que estou na caminhada, que estou no desenvolvimento, que estou na pegada de cada dia aprender alguma coisa nova, hoje estar com vocês aqui para mim é uma bênção, assim. É como se eu tivesse desde o início, assim, né? Então existe uma sintonia, mesmo que eu não ouvi tudo, eu digo, cara, entrou, e agora o que que eu vou falar do cara? Vou falar, abrir meu coração e deixa vir, deixa fluir. E é assim, assim você se encaixa com mais facilidade em qualquer lugar que você precisar frequentar, qualquer lugar. Claro que tem lugares que eu não vou, né? Que eu não vou por questão de opção, né? Mas eu não tenho problemas com ir se eu tiver que ir, né? Por exemplo, eu não vou em estádio de futebol, porque eu não gosto de futebol e acho que é umas coisas, me perdoe quem gosta, mas é mais violento que o boxe, né? Isso, a opinião do Dilamar, não tô querendo criar nenhuma polêmica, assim, é só para Sim, citar um lugar, por exemplo, que eu não vou, né? Mas eu não tenho problemas em ir, se eu tiver que ir, né? Então, é assim, eu consigo entrar e sair de qualquer lugar. Se eu tiver que levar alguma coisa, que seja o meu melhor, e se eu tiver que deixar, que seja o meu melhor. Ou, se eu não puder contribuir, não levo nada e também não deixo nada. Então, essa é uma filosofia assim de vida que eu fui aprendendo, né? E aprendendo a desenvolver não aquilo que eu tenho de pior de dentro de mim, isso eu tenho que guardar lá para minha meditação, para me resolver. Né? realmente, Claro que Diego. nem sempre, às vezes, a gente consegue, às vezes a gente está meio dodói, a gente às vezes está machucado, né? E vem alguém e raspa ali naquela ferida, né? Aí você. E aí você também tem que compreender, você também tem que ter um pouquinho de paciência com você. É nesse momento que você precisa lembrar que perdoar tem a ver com você. Também tem que se perdoar. Não é só perdoar o outro, você tem que perdoar você mesmo pelas gafes que você comete, pelas falhas que você comete. Porque no é, fundo, no fundo, o ser humano ainda estamos na infância da humanidade. A gente está muito longe, assim, né, de ser. Para mim, ser humano é um caminho, né, que a gente não conquistou ainda, estamos conquistando. Se a gente realmente fosse humano, nenhuma dessas guerras que a gente vivencia aí, que a gente presencia, estaria acontecendo. Então, mas nós estamos nesse caminho de sermos humanos. E uma das coisas assim que vocês colocaram é que é o exemplo. Começa em casa, com os meus filhos, com as pessoas que eu consigo, no meu entorno. Porque se eu não conseguir aqui, é difícil eu conseguir fora daqui. É uma uhum. falácia, né? Eu preciso conseguir ali onde eu estou, no meu núcleo, né? Porque ali é Isso o que é tatame. importante. O Lamar, autoconhecimento, ele é tudo, né? É Oi. transformador. Então, entender como a gente funciona, as nossas relações, emoções, é fundamental. Eu acho que, assim, para tudo, né? Para essa comunicação mais autêntica, eficaz que a gente quer, né? E busca. Na verdade, quando a gente fala sobre se entender, é realmente isso, o que eu quero, o que eu gosto, como eu quero, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais eficaz, né? Sem agredir e sem ser agredido. Eu acho que o GPS, ele fala muito disso, é sobre como essa comunicação, que quando a gente faz um protocolo e a gente vai falar, ter a conversa difícil que a gente faz, que às vezes a gente até coloca como conversa necessária,
nada mais é do que soltar, né? É o que aconteceu quando tudo aconteceu. Então a gente acaba tendo essa conversa e dependendo do nível de consciência de cada um, essa conversa e essa, é, essa reação vai ser ou agressiva ou vai ser de uma maneira mais eficaz, né? De uma maneira mais. É só para soltar, porque até porque a gente não pode criar expectativa com o outro, né? Então, essa comunicação autêntica, eu acho que ela é tudo. Assim, esse grupo cair muito bem nele, que era tudo que eu precisava falar sobre comunicação. Eu acho que é o boom de tudo, né? Ô, Quando a gente se Vanessa, comunica. e você está estudando comunicação, então? Só para eu entender aqui. Eu estou É. estudando Corpo Explica e Ah, Comunicação. Eu corpo tinha muita explica. Tá, dificuldade no falar, né? maravilha. Eu acho que a gente vai poder bater um papo depois, Ah, legal. tá? A gente vai poder bater um papo, acho que vai ser bom aí a nossa conversa e vai poder, caso você queira, contribuir aqui. Ótimo. Só para a gente finalizar aqui, é, eu achei que esse assunto geraria, sim, comentários maravilhosos. Eu acho que comunicação é uma falha que nós, todos seres humanos, temos. É difícil ter uma comunicação 100% assertiva, muito difícil. Mas é essa nossa, esse é o intuito, é trazer essas experiências das coisas que não são tão boas na nossa vida e ver que somos humanos e podemos errar e não nos chicotear, né? Sabe? Aquele negócio de se punir. Uhum. E também nós que estamos aqui, olhar para várias, para forma muito, como é que eu posso até dizer, do outro. Será que a gente está se comunicando de maneira assertiva realmente? Será que o outro está entendendo a nossa comunicação, a nossa linguagem que estamos utilizando? Ou será que o outro está fazendo a seleção do que ele quer entender, do que ele quer ouvir? O GPS tem muito disso. Fala muita coisa e você absorve somente aquilo que você quer absorver. Isso é ruim. Ele não olha o todo. Então, eu queria. Dilamar já falou aqui da opção, eu agradeço muito. A Vanessa, depois a gente vai conversar, Vanessa. Elisa, como é que você está aqui na sua comunicação? Está indo bem? Está gostando? Como é que foi esse nosso encontro? Nosso encontro, Ale, sempre é prosperidade. Coisa boa. Muito bom, eu até já falei aqui o que o Dilamar trouxe, né? E falei, inclusive, a comunicação era tão importante e que se as pessoas mais soubessem, né, muitos divórcios não teriam nem acontecido, que bastaria pelo menos um falar para o outro, você tem razão. E naquele Uhum, momento se dissiparia aquele momento de conflito e certamente esse que nós dissemos que você tem razão, pode ser que ele voltasse assim, vamos conversar sobre aquilo, aí no momento mais calmo e tranquilo, as coisas seriam vistas de uma melhor forma. Então, assim, nosso encontro sempre é prosperidade. Foi muito bom, obrigada, Dilamar, obrigada, Clarissa, Vanessa, todos que contribuíram, foi excelente. obrigado. E vamos Mas, estudar mais comunicação, né, Vanessa? É importante, eu também estou nessa dinâmica aí de falar menos, ou seja, não é nem menos, falar na hora que for necessário o seu momento, que eu também sou muito assim, Vanessa, quero falar, mas é por isso que é interessante esses grupos, né, que a gente até exercita exatamente isso. a Clarissa também é uma das pessoas que todos os dias que temos encontro, ela participa, ela traz construções e pensamentos lindos, maravilhosos. Obrigado, Clarissa, se tiver alguma coisa para complementar, né? A Maria Célia também traz as percepções dela, sempre está colocando. E aqui, como eu falei, é uma roda de conversa, é um diálogo que é para ter. Essa que é a nossa riqueza, né? Eu trago, claro, o tema, coloco, provoco, coloco situações boas e ruins, mas eu não coloco como opinião ou como imposição. É trazer a discussão mesmo, é falar tudo isso. Até o Dilamar falou dos demônios.
Claro que eu não interpretei de forma alguma como nenhuma questão religiosa. É as nossas dificuldades, são os nossos medos, né? São as nossas crenças que estão ali. Todo mundo tem aquelas crenças que nos atrapalham em algum momento. E isso é muito importante nas nossas construções, né? Então, eu acho que isso que torna o Prosperidade com Café tão rico e tão democrático, que não é sobre religião, política, trabalho ou quem faz o melhor. Não é isso. É só colocar uma opinião e colocar os pontos de vista diversos, que isso daqui traz muito conhecimento. O que serve, absorvemos, o que não serve, descartamos. É uma ação de seleção? Claro que é. Nós fazemos isso na nossa vida inteira. Não gostei daquela pessoa porque ela usa uma cor que eu não gosto. É uma seleção. De repente, é uma pessoa maravilhosa. Ela só está com uma cor que não te agrada, né? É verdade, Então, Alexandre. aqui tudo que é colocado aqui vai ser filtrado por pessoas de formas diferentes. E essa que é a magia, isso que é o bom, porque tem opinião para todos os lados, tem é, é, pontos de vistas diferentes. Que bom! Isso é magia, né? Então, se alguém quiser finalizar, concluir alguma coisa, colocar mais algum pensamento, alguma ideia, pessoal, fique à vontade. Vou falar, obrigada a todos também, foi bem legal o encontro. E, na verdade, eu penso que comunicação não é a fala, né? Comunicação é a postura, é o olhar, é o posicionamento. Comunicação é como você olha para uma pessoa, ela já sabe. Ou a pessoa olha para você, isso é comunicação também, né? Então, não adianta nada você falar, porque eu até esqueci o nome agora, mas talvez vocês lembrem de Lamar Vanessa, que está estudando. É quando você fala não, sim. Isso é comunicação. Isso para uma criança, isso é desesperador, né? Isso também é comunicação. Então, e nunca é sobre o outro a comunicação. É sempre sobre nós mesmos, né? É reflexão, é ação, é observação interna, não o outro. O outro só acrescenta para a gente. O outro é só um espelho da gente. É isso. Obrigada. Obrigado, gratidão. Gratidão, Master. Gratidão, pessoal. Se tiver mais alguém, fique à vontade, senão a gente pode acabar encerrando. Eu estou extremamente satisfeito, eu aprendi muito hoje. Como sempre, né? Acho que essa troca de diálogo, essa troca de conhecimento, isso para mim é o mais rico. Então, conhecer pessoas hoje, e assim, esse grupo ele está aumentando, os nossos encontros estão aumentando, e eu estou achando isso lindo. Eu estou achando isso maravilhoso. E é um movimento que eu fiz que, falo para vocês, foi uma intenção para não falar de dinheiro. Você vê que tem mais um homem hoje? Que Eu vi. delícia. Alexandre, licença. Toda terça tem um tema, é isso? Toda terça tem um tema. Eu vou abrir lá no grupo para vocês colocarem um tema. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, imperfeição, né? Falar sobre imperfeição, acho que isso é um tema riquíssimo, que pode ser abordado de diversas formas. Porque todos nós somos imperfeitos em alguma coisa, ou nos julgamos imperfeito. E aí entra a questão das crenças também, né? E outro tema que eu anotei agora, que pode ser falado, o ambiente ideal, que foram falas que saíram daqui, se eu não me engano, a imperfeição saiu do Dilamar e o ambiente ideal saiu da Vanessa. Então, isso pode gerar temas riquíssimos. Sim, ambiente a gente Cara, sabe eu fiquei rindo porque influência é tudo, né? eu me amarro demais nesse tema, assim, né? E eu tava pensando muito sobre isso esses últimos dias, assim, né? Você falou Vamos em deixar para ponto a de vista. próxima, porque senão a gente vai se empolgar e vai acabar com Mas o tema da a classe. vista, Eu já estou não, aqui com não, a eu não, cabeça. não tô querendo entrar no tema, assim, né? Mas eu fiquei pensando, da onde ele tirou isso? E aí, quando você falou assim, Nath, ainda falo de ai, Tá criança. anotando, né? Você acha? Eu estou Alexandre tá aqui, gente, estou ligado. anotando tudo. O que é, eu Exato, faço a isso, seleção, eu tenho a comunicação seletiva, todos nós temos.
Então, quando eu falo imperfeição do ser humano, eu falei, cara, olha que coisa maravilhosa. Isso pode virar um tema gigantesco. Nossa, muito legal. Então, Me escreve aí, olha, que eu olha Vou aqui, ó, colocar esse pro caderno próximo cheio de tema, então anotações. vai ter uma vou enquete colocar no grupo. vou ter que colocar no PDA para não falhar. Você percebe? Então, assim, Eu tô desconstruindo várias coisas e a imperfeição, né, impera aqui. Então eu tô nesse combate, ó. O Adilamar faz corpo explica, Adilamar. Olha para Também, esse também. rosto aqui, olha o tanto de rigidez, é a briga tanto. Mas enfim, É nós, é os rígidos na área, assim, né? A gente não aceita pouca chega, eu tô coisa, suando aqui só de super falar, olha, exigente. Alexandre, tô aham, suando só de falar, porque a comunicação para mim realmente foi um desafio, né? E hoje, graças a Deus, eu tô aí subindo alguns degrauzinhos, então agradeço pela oportunidade, na verdade, de me comunicar aqui nesse gruro. que bom, que Ah, que legal. delícia. Gente, Seja então bem-vindo. vamos nos falando assim. Eu vou deixar o meu Instagram lá para quem quiser dar uma olhadinha e Sim, tal, para a gente se coloque, comunicar. coloque lá no grupo, Me vamos se mandem comunicar, gente. os Instagram de vocês, né, para mim também seguir vocês, tá? Quero seguir vocês e tal. Mas me mandem uma referência, porque é os mesmos que os clientes me mandam. Às vezes eu não consigo, Use o né? grupo. Então Use o grupo manda para uma se referência comunicarem, para a gente se comunicar. tá? E assim, fazer um convite. O tema está sendo agradável? Compartilhe esse grupo para as pessoas, porque quanto mais pessoas vêm, não vai ser nunca vai ser uma coisa poluída, nunca vai ser uma coisa cheia. Eu já não faço pelo YouTube, e é justamente para a gente ter essa interação, para a gente ter essa comunicação, para ter essas opiniões. Algumas pessoas aqui, eu vou falar de figurinha carimbada, mas não no sentido pejorativo, mas a Sueli sempre está aqui conosco. A Clarissa, acho que nunca faltou no encontro. A Elisa com o cuscuz dela, a Maria Célia. Então, são pessoas que sempre estão aqui conosco. Tem outras pessoas que já saíram, mas tem muitas pessoas que estão aqui frequentemente. A Célia sempre está aqui, acho que ela já entrou no trabalho, ela não pôde acompanhar, né? A Ale, Célia- Oi? Ale, o cuscuz pegou falta hoje, ele não apareceu hoje. Eu vi, eu senti Ai, meu falta Deus. dele. Ele pegou Não fala de falta hoje. cuscuz, que todo dia eu tô comendo cuscuz, que eu tô igual saco de... Eu só tomo café com cuscuz e nas Ah, eu terças é tô... cuscuz e Ale. E, ó, fazer a cuscuz com prosperidade. Prosperidade. Viu, né? Abri um grupo de cuscuz. Então, são coisas que são internas já, que isso já se viralizou, já se virou um hábito. Não Faço ter um Elisa Facebook aqui do com cuscuz, Comalhada e aí ela tá, ou eu tô fazendo cuscuz, aí ela diz, ah, eu vou fazer então, Vanessa. Aí ela vai e faz, ou então ela tá fazendo, eu vou e, e faço também. Então, Pronto. meu Deus do A céu. rede do Ô, cuscuz está Vanessa, eu vou ter que aumentando te ali. visitar, hein? Eu vou ter que te visitar. Estou doido para mudar para Santa Catarina, agora para comer um papo bem. Venha, venha. pronto, agora já tem mais um motivo. Então, eu acho que é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Se isso Gratidão, está sendo Alexandre. de colaboração na vida de vocês, na distração, de repente é só uma distração, só uma desintoxicação mental, não Exato. importa. Se está Uhum. fazendo bem, chama as pessoas para participarem, né? Acho que a gente só tende a ganhar mais conhecimentos. Sim. Arro. Pessoal, mais uma vez, obrigado, obrigado de coração, gratidão a todos vocês que estão aqui agora ou que vocês estão reassistindo. Vou colocá-lo no YouTube, tem um canal bem Ah, específico e ali. a fotinha, você vai fazer a foto agora para todo Eu já mundo? fiz uma, vamos Já fazer outra aqui, sei. vamos ver se as Não, pessoas mas eu querem. não Ei, estava nessa Você não foto, ai, rapaz, estava? não estava, eu Ah, não estava. Tava sim. Ah, tava sim. Acabei de ver todo mundo aqui. apareceu abre aí, quem as estava com a câmera câmeras, fechada Raimunda apareceu. Thaís, Você Maria viu, ó? Célia, Você viu? Hugo, Falou em fotos, Tibério. todo mundo veio aí, ó. Ó, você viu quantos rígidos tem na parada aí? Tem vários. Bora lá, vamos Vamos abrir a câmera para a gente compartilhar. fazer mais uma fotinha, eu vou colocar lá no grupo. Deixa eu... Tô no sofá. Temos aqui os. Bora, bora. Raimunda, se você puder. Maria Célia, Thaís, Hugo. O Hugo Hugo. tá quietinho ali, não participou. Acho que não me recordo se ele já entrou aqui. Mas vamos lá, fazer carinho Não. bonitinho de novo. Sorriso. Perfeito. Colocando lá no grupo já.
Pessoal, mais uma vez, gratidão a todos. Obrigada, até Terça-feira, 8 mais. horas, no mesmo endereço. Eu já fixei até o link do Zoom lá no grupo. Vocês podem convidar as pessoas, vocês podem pegar o link e mandar para outras pessoas. Fique bem à vontade. Eu acho que só tem de agregar aqui para nós. Mais uma vez, até Ok. terça, ou até o próximo dia Tchau. Até aqui. daqui a pouco no Próximo. grupo. Obrigadão. Deus abençoe a todos. Obrigada, Lê. Amém. Beijo, beijo. Tchau, tchau para Beijo. vocês. Até mais. Tchau.